Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre duas rações Super Prêmio Natural, a ND Ancestral Grain e a Guabi Natural. Vamos comparar essas duas rações, comparar em detalhes para você saber e identificar qual das duas é melhor ou se elas são muito semelhantes. E se são duas boas opções de ração para você dar para o seu gatinho. É sempre bom ter mais de uma opção de ração para eles. Eu sou Vânia de Paula, médica veterinária do Pet Vida Saudável. E nesse vídeo eu vou te ensinar a conhecer o que tem de bom numa ração, como você identifica se a ração é boa. E a gente está conversando sobre as rações da linha natural, Super Premium. São as melhores rações que hoje a gente tem aí à venda para alimentar os gatinhos. Antes de começar a explicação, eu quero só lembrar você que se você optar por mudar a ração que seu gatinho está comendo hoje em dia por uma dessas duas, isso tem que ser feito bem devagarinho. E não precisa ser só em uma semana, como muito lugar aí fala, você faz a troca gradativa, né, devagarinho em uma semana. Se precisar demorar mais, dando de pouquinho para o gatinho, para ele não sentir a troca, não tem problema. Tá? O importante é ele não sentir a mudança. E tudo bem que é para melhor, né? Em muitos casos vai ser para melhor, porque são rações de boa qualidade. Mas se ele sente e não gosta, ele pode parar de comer. Então a gente não tem que forçar. Tem que ser sempre bem devagarinho, tá? Até ele acostumar com o novo sabor. Aproveita e se inscreve no canal, deixa o like. E depois, se você gostar do vídeo, tenho certeza que você vai gostar. O conteúdo é muito bom, muito importante para você saber conhecer como é que é uma ração. Você tem que poder chegar no pet shop e sozinho tentar interpretar, tá? Não só pela embalagem, tá? Mas olhando o rótulo, é muito importante isso. Não pode apenas comprar ração pelo que está do lado de fora. Você tem que entender o que vai dentro dessa ração. Porque seu gatinho vai comer todo dia. E nem sempre você pode ter alguém ali do lado para te falar, ó, essa é melhor que essa. E às vezes mesmo num pet shop as pessoas não sabem. Tá? Então assiste o vídeo até o final, vou comparar duas. E duas rações muito boas. Então vamos pro vídeo que tá bem bacana. Então vamos agora então começar a comparação entre a ND Ancestral Grain e a Guabi Natural Frango e Arroz Integral. Vamos falar sobre as proteínas. Aqui os níveis de garantia, né? Para quem já assistiu meus outros vídeos já está acostumado com essa parte. O nível de garantia fala sobre a quantidade dos ingredientes da ração. Então tem um valor mínimo de referência, né? Que é estabelecido aqui no caso pelo mapa, né? Então tem que ter pelo menos uma ração para gato castrado adulto, 26% de proteína. É o mínimo que é exigido que tenha na ração. As rações Super Premium normalmente têm de 33% a 46%. Você vê que essa margem aqui é grande, né? Olha, de proteínas mesmo sendo a linha Super Premium, olha, 33% a 46%. Então, tem que olhar bem na hora de escolher a ração, qual que é a melhor, né, para o seu gatinho, no caso aqui, em quantidade de proteína. Mas você vê que mesmo o mínimo é distante desse 26% que é exigido, tá? Isso é uma característica da Super Premium. Então, vamos ver a ND. A ND tem 38% de proteína bruta na ração. E o que a Guabi Natural tem? 36%, ó, os valores são próximos, né? Mas no caso aqui, a ND Ancestral Grain tem mais. Só que desses 38% aqui, 90% é proteína animal, isso é muito importante, né? Então, as rações da linha ND, elas são caracterizadas por isso mesmo, elas têm uma grande quantidade de proteína de origem animal, o que é muito bom, né, gente? O gato é um carnívoro, então uma ração que tem a maior parte dela de proteína animal tem uma digestibilidade melhor, né? Mais bem elaborada as fontes de proteína. É 90% de proteína animal desses 38% aqui, tá? Então, há uma quantidade muito grande de proteína, né? Animal. A Guabi Natural já tem
ela fala aqui que desses 36%, 62% são de origem animal. Então, uma quantidade menor que a ND, mas eles deixam já discriminado aqui, ó, 62% é proteína de origem animal. E 16% desses 62 aqui são carnes selecionadas. A Guabi tem menos proteína de origem animal do que a ND. Então, a ND aqui tem um ponto a favor, né? Nesse caso das proteínas, quantidade de proteína. Vamos falar então agora das proteínas, a composição. Que proteínas são essas, né, que tem na ração ND? Então, ela tem carne de frango como um primeiro ingrediente aqui, que seria o que está em maior quantidade. Depois tem a farinha de vísceras de aves, ovo, farinha de peixe e farinha de torresmo. Então, ela tem várias fontes de proteína, o que é muito bom, essa diversidade, né, de fontes de proteína na ração. E a Guabi tem carne de frango também como primeiro ingrediente, o fígado, que também é muito rico em vitaminas, né, muito bom na ração, uma boa fonte de proteína. Depois tem a farinha de víscera, a farinha de torresmo e o ovo. Você vê que basicamente aqui é a troca que seria na ND a farinha de peixe e aqui o fígado. Mas na sequência a Guabi tem mais, tem a carne como primeiro, depois o fígado, depois a farinha de víscera, né? Aí tem o torresmo e o ovo. Também tem uma variedade boa de fonte de proteína. Então aqui a gente chega à conclusão que são boas fontes de proteína nas duas rações. Agora vamos falar sobre as gorduras. Os níveis de garantia também das gorduras, o valor mínimo exigido numa ração super premium de referência exigido é que tenha 9% de gorduras na ração, que chama extrato etéreo, vem escrito no rótulo como extrato etéreo. Se você ainda não está familiarizado com esses termos, não está, procura a playlist do meu canal que ensina como escolher a melhor ração. Lá eu explico detalhadamente cada item desse que eu estou falando agora. E quando é uma ração super premium para castrados, você vai ver que a quantidade de gordura diminui, né? De 9% a 12%. Por quê? Porque ela tem que ser menos calórica. Então, eles tiram a energia que vem como fonte da gordura e coloca nas proteínas. Então, você vai notar que ração para castrado normalmente tem uma quantidade menor de gordura mesmo. Isso aqui é o esperado, né? Porque o objetivo é que seja menos calórica. Então, vamos lá. O extrato etéreo da Ancestral Grain é 10%. Então, como a gente vê que algumas tem o normal que a Super Premium tem é de 9 a 12, a ND tem 10%, um valor bom. A Guabi já tem um pouco mais, olha. Tá ali no limite da Super Premium, 12% de gordura. Vamos dar uma olhadinha depois, né? Agora no energia metabolizável. 3.557 quilocaloria por quilo a ND tem. Vamos ver a Guabi, 3.800 quilocaloria por quilo. Então, a Guabi é uma ração mais calórica que a ND. Tá? Então, isso aqui você tem que tomar bastante cuidado. Se você for trocar de uma para outra, ver a quantidade certinha, porque essa ração tem mais calorias. A Guabi tem mais calorias do que a ND. Mas funcionam para controle de peso, porque você vê que está de 10% e 12%, tá? Cumpre o objetivo delas, o controle de peso. Vamos ver aqui que tipo de gordura que elas usam, né? A ND Ancestral Grain usa o óleo de peixe e o óleo de frango. Você vê que são duas fontes de gordura de origem animal, de boa qualidade. Vamos ver a Guabi natural. Ó, extrato etéreo tem mínimo 12% que a gente viu. Ela usa o óleo de vísceras de aves, a gordura suína e o óleo de peixe. Ela usa 3 fontes de gordura na ração, tem uma variedade maior, né? Pode ser que os gatinhos gostem mais do sabor dessa ração, por ter essa variedade aqui. A gordura dá o sabor na ração, então aí você presta atenção. Se o seu gatinho já comeu Ancestral Grain e não gostou muito, preferiu a ND, pode ser aqui também. Para sempre você ficar de olho, né? Porque os gatinhos têm um paladar muito exigente, então a gente tem que, como é uma ração para castrado, tem menos gordura, você pode olhar aqui as fontes de gordura e já ficar sabendo, ó, meu gato prefere uma ração mais assim ou uma ração mais assim. São detalhes que fazem a diferença na hora da escolha. Tem ômega 6 e ômega 3, que são excelentes fontes, né? Que precisa ter, como os óleos que elas usam aqui como fonte de gordura, vai ter. E tem o EPA e o DHA, muito importante para a cognição dos gatinhos também.
Então vamos falar sobre as fibras agora, os níveis de garantia, o valor máximo de referência nas ações que é exigido é 5%, e as super premium às vezes passam um pouco, ó, de 3 a 5,5%. Tem algumas ações que tem até 6% adulto castrado. Então a gente vê aqui na ND, ó, tá no máximo 5,5%. E a Guabi 5%, um pouquinho a menos que a ND. Isso aqui é o máximo permitido, né? Uma quantidade grande de fibras vai depender muito do seu gatinho, tá? Porque as fibras agem diretamente também na saciedade e no trânsito intestinal, né? Se ele tem dificuldade de fazer cocô, vai ajudar. E ela causa aquela sensação de estar cheio, né? O gatinho não fica pedindo toda hora comida. Então, aqui ela funciona no controle de peso, né? Porque eu acabei de falar, por causa da saciedade, satisfaz o gatinho, ajuda no trânsito intestinal. E o que a gente tem que levar em conta é uma quantidade grande, né? Um pouquinho acima do permitido aqui. A Guabi também tem 5, aqui tá no limite. Mas a composição das fibras dessas duas ações são muito boas, tá? Tem fibras solúveis e insolúveis, mais os prebióticos que ajudam na saúde intestinal. Então, aqui a gente leva muito em conta a qualidade também. Então, são boas fontes de fibras. Então, as duas, no caso, são muito semelhantes uma com a outra nesse caso, tá? Só a ND tem um pouquinho a mais. Se seu gatinho é aquele gatinho mais pidão ou é aquele gatinho que tem dificuldade, né, em fazer cocô, a AND então seria um pouquinho melhor. Mas não, a diferença não é muito grande, não. Vamos falar aqui sobre os minerais, né, que a gente conversa bastante, como é importante uma ração estar ali entre o ideal, né. Esse valor máximo aqui de referência é que é permitido para a legislação, que ele tem até 12%. Mas 12% é muita quantidade de minerais. A gente não quer isso numa ração de jeito nenhum, tá? Os minerais são importantes, mas em excesso pode causar problemas, como cálculo urinário ou obstrução, levando a obstrução urinária, né? Se o gatinho não bebe muita água, ou mesmo constipação. E a quantidade muito grande de minerais também atrapalha o aproveitamento da ração. O gatinho não consegue aproveitar tanto a ração. Então a gente acha que na Super Premium a gente difícil não acha esse valor tão alto, esse valor aqui mais alto a gente vai encontrar sempre nas ações Premium, Standard, né? E tem que ficar de olho aqui. Ó, Super Premium normalmente vai de 6 a 8,9%, a própria ND tem a Prime que tem 8,9%, né? De minerais, mas a Ancestral Grain é 8,3%. Então, aqui eu sempre falo, um valor bom, né, de minerais numa ração até 8,5%. Isso vai depender muito do seu gatinho, que alguns precisam até um pouquinho menos, mas está aqui dentro de um valor bom, 8,3%. E a Guabi, frango e arroz, 8%. Então, a Guabi tem menos minerais que a ND. Então, aqui para chamar atenção na qualidade, né, dessas fontes de minerais, vem da proteína, né? Normalmente os minerais vêm a maior parte das proteínas. As proteínas aqui são de boa qualidade, das frutas, dos vegetais e um pouco dos grãos também. Mas são rações que não tem muito grãos. Então aqui só comparando rapidinho, o que a gente viu até agora. Proteína bruta, olha lá, 38 e 36. O extrato etéreo da ND10, da Guabi 12. Da fibra 5,5%, da Guabi 5%, matéria mineral 8,3% e da Guabi 8%. Você vê que a diferença não é tão grande assim, né? De uma para outra, mas existe uma diferença sim. Aí a gente tem que decidir comparando com o que seu gatinho precisa, né? Vou falar um pouquinho dos carboidratos da Ancestral Grain, da frango e arroz da Guabi. São carboidratos de Ancestral Grain, tem em torno de 20%, e são carboidratos, a fonte de carboidratos dessas rações são cereais de baixo índice glicêmico. Então, quer dizer, esse aqui é muito bom, tá? No outro vídeo eu já falei para vocês, por exemplo, o gatinho come e não tem aqueles picos de glicemia, né? Porque vai liberando devagarzinho. A Ancestral Grain tem em torno de 20% de carboidratos, que é pouco, né? Para uma ração super premium. A gente está acostumado a ver valores altos, é um valor bom.
Só que ela não usa milho, nada disso. Olha, cevada, aveia e sorgo. Então, são carboidratos de melhor qualidade, que tem baixo índice glicêmico. Então, é muito bom para gatinhos que são obesos, são diabéticos, né? É excelente qualidade. Então, não tem transgênicos. A cevada, a aveia e sorgo não são transgênicos, carboidratos de origem transgênica. A Guabi já tem 28%, mas também usa os mesmos, aveia, cevada e sorgo. Então, você vê que é uma qualidade melhor, né? Isso é muito comum, né? Esses carboidratos nas rações naturais. Em comparação, a ND tem menos e a Guabi um pouquinho mais. Aqui tem um ponto importante que a gente procura também numa ração para gatinho, que é a glicosamina e a condroitina. São 2 ingredientes que, se tiver na ração, já melhoram essa ração, que elas ajudam na saúde da articulação do gatinho. Um gatinho que come desde cedo uma ração com esses 2 ingredientes, ele tem as articulações mais fortes. E a gente sabe que isso é um problema quando eles chegam na idade mais avançada, já estão mais velhinhos. Eles têm muito problema de articulação, principalmente se tiver gordinho. Então, se na ração já tem, já ajuda, né? No caso, a ND tem, mas a Guabi não tem. Então, nesse caso aqui, a ND sai ganhando, né? Porque não tem. Aqui foi uma pena, né? Porque a Guabi é uma ração muito boa, podia ter e já ajudaria mais, né? Então, aqui agora a gente vai ver os prós e contras para fazer um resumão aqui, rapidinho. Então, a ND tem proteína de boa qualidade, uma quantidade maior de origem animal. A Guabi tem proteína de boa qualidade, mas a quantidade é menor. Então, eu pus aqui 2 positivos, né? No caso aqui, a ND ganhou. A gordura da ND é de boa qualidade, tem ômega 3 e ômega 6, mais o EPA e o DHA, então um ponto positivo. A Guabi também de boa qualidade, também tem a presença deles também, do ômega 3, o ômega 6, o EPA e o DHA. As fibras têm com prebióticos, as duas têm, fibras e prebióticos. A matéria mineral das duas são de boa qualidade e boa quantidade. Tem poucos grãos e de boa qualidade, a ND. A Guabi também. No caso, a ND aqui tem a glicosamina e a condroitina, que é um diferencial que a Guabi não tem, com conservantes naturais. As duas têm conservantes naturais, né? Não tem aqui aquele... E isso nas rações naturais você não vai encontrar sempre mesmo. Elas são com conservantes naturais, é uma das características. Não tem transgênicos, porque a proposta da ração é essa mesmo, sem transgênicos, as duas são assim. No caso aqui, o preço, um diferencial, né? A ND é um pouco mais cara, a Ancestral Grain é um pouco mais cara que a Guabi natural. Isso aqui pode ser um fator decisivo na hora da sua escolha, né? Então, lembrando sempre o custo-benefício das ações. Então, a gente chega à conclusão aqui, a ND ganhou aí na disputa com a Guabi natural. E se você dá uma dessas 2 rações para o seu gatinho, se ele já come essas rações, escreve aí no comentário, fala pra gente como é, se ele gosta ou se ele enjoou dessa ração rápida, o que aconteceu. É muito importante você trocar essa experiência com a gente. Eu aprendo e todo mundo aprende junto. E obrigada pela atenção.